Bem-vindos! Hoje a gente vai dar uma olhada mais a fundo em fontes que trazem, tipo, duas visões de investimento. Isso. De um lado, a gente tem o caso da Taurus Armas, bem ligada a ciclos de mercado, né? Exato. E do outro, uma forma de construir valor, mas, digamos, estrutural, que são as recompras de ações. Vamos ver exemplos como o Irani, B3, a Vale também. A ideia é entender como as empresas jogam esse jogo, né? Navegar nos ciclos e gerar valor para os acionistas de jeitos diferentes. Perfeito. E começando pela Taurus, o que a gente viu nos materiais é que parece ter assim uma desconexão, né? Entre o que se esperava lá atrás e a realidade de agora. Sim, as fontes mencionam promessas que, bom, não se concretizaram totalmente, coisas como dividendos trimestrais Uhum. e um programa de recompra que acabou sendo meio tímido, né? E as compras que fizeram foram a preços altos, lá para os R$ 14, bem acima do que está hoje a ação. Exatamente. E um ponto que é fundamental, que as fontes batem muito na tecla, é a dependência gigante do mercado americano. Tipo, uns 80% da receita vem de lá. 80% é muita coisa. Muito. E esse mercado e o setor de armas como um todo, na verdade, está numa fase de desaceleração desde 2020. Ah, então não é um problema só da Taurus. Não, é setorial. E isso, claro, impacta a venda, aumenta custo, espreme a margem. A lucratividade cai. Os números recentes mostram isso bem. Quais números? Receita, EBITDA. Isso, receita EBITDA, que é o lucro antes de juros, impostos, essas coisas, e o lucro líquido mesmo. Mostram quedas fortes, sabe? Comparando com os picos de 2021 e 2022. O primeiro tri de 2025 ainda veio fraco. Entendi. Mas, por outro lado, a empresa tem seus pontos fortes na operação, né? A capacidade instalada é grande, 2,7 milhões de armas por ano, somando Brasil, EUA, Índia. Sim, e está entre as 5 mais vendidas lá nos Estados Unidos, o que não é pouca coisa. E tem um dado interessante que as fontes trazem. Mesmo com o setor piorando, a Taurus parece ter a melhor margem bruta entre os concorrentes diretos dos Estados Unidos. É verdade, essa resiliência na margem bruta chama a atenção, é um ponto positivo. Mas assim, a cotação da ação tem andado muito junto com os resultados financeiros, né? Cai o lucro, cai a ação. Sobe o lucro, sobe a ação. Bem cíclico. Bem cíclico. E tem alguma luz no fim do túnel? Algum catalisador? Olha, tem potenciais. A operação na Índia, que já está dando lucro, contribuiu com uns 10% do resultado lá no terceiro tri de 24, e tem uma licitação grande de fuzis, 425 mil, que deve sair o resultado agora no primeiro semestre de 2025. Ah, isso pode mexer com o jogo. Pode. Mas, por enquanto, a visão que fica é que a recuperação é mais para médio, longo prazo mesmo. Entendi. Bom, e essa questão da Taurus, né? A dificuldade de transformar essa força operacional em retorno para o acionista, por causa do ciclo, leva a gente para outra parte da nossa análise de hoje. Recompra de ações. Exato. Uma dúvida que sempre surge é: tá, a empresa recompra as ações. E aí? O que acontece com elas? Vão para os executivos? São canceladas? Boa pergunta. Então, depende. Algumas empresas, bancos fazem muito isso, podem usar uma parte como remuneração variável para os executivos. É uma possibilidade. Mas não é a regra geral. Não. Muitas outras cancelam essas ações recompradas. E é aí que está o benefício direto para quem continua sendo acionista, sabe? Ah, entendi. O cancelamento é que faz a diferença para o acionista que fica. Exato. A Irani, Rani 3, é um bom exemplo que as fontes citam. Tá no terceiro programa de recompra já. E os dois primeiros cancelaram tudo. Deu umas 14 milhões e meio de ações a menos. Nossa, isso diminui o total de ações da empresa, certo? Diminui. Desde o fim de 2021, a Irani já reduziu o número de ações em circulação em quase 10%. Era 256 milhões, foi para uns 231 milhões. É uma redução considerável. E tem outros exemplos maiores, né? Sim, a B3, B3SA3, reduziu as ações dela em 15% nos últimos 5 anos. E a Vale, Vale 3, impressiona, 18% de redução. Foi de 5,2 bilhões de ações para 4,2 bilhões. Caramba, 18% a menos de ações.
Para quem investe há mais tempo nessas empresas, a participação percentual na empresa aumentou sem fazer nada, só por causa disso. Exatamente isso. É um aumento silencioso na sua fatia da empresa. E o ponto-chave aqui é a consistência, né? Não é uma recompra isolada, é uma estratégia de alocação de capital contínua. Faz sentido. Mas aí fica uma dúvida, né? Esse cancelamento aumenta a participação, ok. Mas essa recompra é sempre o melhor uso para o dinheiro da empresa? As fontes chegam a questionar isso. É um debate clássico de alocação de capital, né? Será que não seria melhor investir em crescimento ou pagar mais dividendo direto? Isso. Tipo, o dividendo é dinheiro na mão do acionista na hora. Pois é. As fontes que a gente viu focam mais no mecanismo da recompra e no efeito direto dela. E o principal benefício que destacam, além do aumento da participação, é o que chamam de efeito eterno no provento por ação. Efeito eterno. Como assim? É simples. Com menos ações em circulação, cada real de lucro que a empresa decidir distribuir, seja como dividendo ou JCP, vai ser dividido por um número menor de ações. Ah, tá. Então, mesmo que a empresa distribua o mesmo montante total de dinheiro, cada ação individual recebe mais. Exatamente. O exemplo da Vale que as fontes dão é ótimo para ilustrar. Imagina que a Vale anuncie 10 bilhões em proventos. Ok. Se tivesse ainda as 5,2 bilhões de ações de antes, daria 1,92 por ação. Mas como agora tem só 4,2 bilhões de ações, Olha, os mesmos 10 bilhões. Viram? Quanto com... 2,34 por ação. É um aumento direto no valor que o acionista recebe por cada papel que ele tem. Nossa, é uma diferença bem relevante. Um ganho direto no bolso sem a empresa precisar lucrar mais ou distribuir um percentual maior do lucro, só por ter menos ações. Precisamente, é um aumento estrutural no potencial de retorno por ação. Muito interessante. Então, resumindo o que a gente viu hoje. De um lado, a Taurus, né? Mostra bem como uma empresa, mesmo forte operacionalmente, pode ficar refém dos ciclos de mercado. E isso afeta o retorno para o investidor. Isso fica muito na dependência do mercado externo, no caso dela, o americano. E do outro lado, A gente vê empresas como Irani, B3, Vale, usando a recompra e o cancelamento de ações de forma consistente. E isso vai, aos poucos, aumentando o valor para o acionista que fica, né? Aumenta a participação e o potencial de ganho lá na frente. exato, constrói valor de um jeito mais gradual, talvez menos óbvio no curto prazo, mas mais perene. Então fica aí uma reflexão, né? Quando a gente analisa uma empresa para investir, Exato. Qual peso dá para os ciclos de mercado, que são mais voláteis, trazem risco, mas também oportunidade de curto prazo? versus essas estratégias de longo prazo da gestão, como a recompra e cancelamento, que podem construir valor de forma mais silenciosa, mas talvez mais duradoura. É um balanço importante a se fazer.